A fonte deve estar por aqui, murmurou Edith, observando o caminho. Logo avistou uma silhueta adiante. Ao se aproximar, presenciou uma cena inesperada. O convidado especial da noite estava ajoelhado diante dela, implorando por algo. Sei que pode ser difícil de acreditar, mas essa é a verdade. Tive certeza desde o primeiro momento. Se isso não for resolvido, não poderei voltar para casa, dizia o homem, a voz carregada de emoção. Lady Boren, que se aproximava com Layla, perguntou curiosa quem estava ali. Já Layla, radiante de felicidade, sentia que finalmente seu plano tinha dado certo. Pediu silêncio à amiga, ansiosa para ouvir melhor a conversa. Observava com atenção o rosto corado de Edith e mal podia conter o sorriso de triunfo. Contudo, as palavras que ouviu em seguida a deixaram perplexa. Mesmo diante da insistência do homem, Edith mantinha-se firme. Ainda que você seja realmente um membro perdido da família real de Amed, seu status atual é de cavaleiro sob a proteção da casa Ludwig. Layla ficou paralisada. Aquela resposta era totalmente diferente do que esperava. A conversa não se tratava de um pedido de casamento como ela havia presumido. O príncipe de Amed reforçava sua posição. Tudo o que minha família deseja é confirmar se você está vivo. Nada mais. A confusão tomava conta de Layla. Que raios é isso? Não era uma proposta romântica? O que está acontecendo aqui? Pensava, irritada. Edith, com a expressão séria, então chamou. Senhor Henry, estava ouvindo, certo? Desculpe, mas poderia vir até aqui por um momento? Acho melhor resolvermos isso antes do evento começar. Assim que se aproximou, o príncipe olhou para Henry com os olhos marejados, e falando no idioma de Amed, perguntou com a voz trêmula. Você é realmente um membro da nossa família? É mesmo meu irmão? Henry apertou os punhos, visivelmente lutando para conter a raiva. Respondeu no idioma natal. Então vender uma criança de 12 anos a piratas não foi o suficiente? Veio até aqui para eliminar os outros candidatos à sucessão? O príncipe empalideceu. Vendido? Do que está falando? Henry continuou, impassível. Consegui alcançar o título de cavaleiro ducal. Não será tão fácil se livrar de mim. Renuncio ao direito de sucessão e só quero viver em paz. Podemos simplesmente fingir que nunca nos conhecemos. A tensão era palpável. O príncipe tentou se justificar, dizendo que haviam perdido Henry num evento natalino, 12 anos antes, e que desde então sua família o procurava incansavelmente. Comentou, com a voz embargada, que sua tia ainda chorava todas as noites de Natal, chamando por seu nome. As garotas que acompanhavam Layla estavam perplexas. E a própria Layla ainda mais. Nada daquilo fazia sentido. A conversa não tinha absolutamente nada a ver com o que imaginava, e tampouco parecia haver qualquer interesse romântico pela ruiva. Desesperada, Layla viu seus planos ruírem. Seu olhar vagava entre os envolvidos quando ouviu Edith dizer: Senhorita Layla Sinclair? A surpresa era evidente na voz da duquesa. Quem está aí? Indagou o príncipe, confuso. Logo reconheceu Layla como a jovem que o ajudara a encontrar Edith. No mesmo instante, Layla se lembrou das palavras de Damião, não diga nada desnecessário. Se cometer um erro hoje, estará tudo acabado. Diante da heroína, a loira percebeu que, mais uma vez, havia cometido um grande erro. Tudo estava perdido. Rosnando em ódio contido, sentia que aquilo era injusto. Ela também havia tentado, então por que não podia ter o que queria? Movida pela fúria, avançou em direção a Edith, estendendo as mãos para empurrá-la na fonte. Contudo, antes que conseguisse tocá-la, Killan surgiu repentinamente e puxou Edith pela cintura, envolvendo-a num abraço protetor. Diante de todos, a humilhação de Layla se concretizou. O que está acontecendo aqui, Lady Layla Sinclair? Perguntou uma voz severa, ecoando sobre o silêncio constrangido. Tomada pela indignação, Layla só conseguia pensar no quanto tudo havia sido injusto. E, ao lembrar de quando pensara que tudo estava perdido, percebeu que ainda poderia tentar uma última cartada.
foi então que tomou uma atitude ousada, determinada a agarrar sua última chance. Contudo, Edith, ao contrário do que muitos poderiam imaginar, nunca vacilava diante das ameaças de Layla. Sempre retornava viva e triunfante, como no dia em que defendeu Lizzie durante o ataque no banquete, ou no modo como lidou com Layla ao visitá-la na mansão Ludwig, mesmo diante das provocações. Killian, dirigindo-se à loira, disse que inicialmente havia pensado que tudo aquilo tivesse a ver com seu cavaleiro, por isso ficará apenas observando de longe. Mas agora, ao ver Layla tentando incriminar Edith mais uma vez, não podia mais ficar calado. "Está fazendo isso de novo?" questionou ele, implacável. Layla, tentando se justificar, não conseguiu encontrar palavras. Killian continuou, afirmando que sempre soubera que a família Sinclair era de caráter duvidoso, mas não imaginava que pudesse ser tão baixa, subterrânea, como ele dissera, ao ponto de Layla ousar agir daquela maneira em pleno evento imperial. O clima se acalmou apenas com a chegada de Catherine, que surgiu como um furacão, questionando em alto e bom som o que, raios, estava acontecendo. Indignada, repreendeu Layla severamente por seu comportamento imprudente diante de um representante estrangeiro e em pleno evento promovido por ela. Layla acabou sendo presa pelo que tentou fazer, enquanto Damian, ao chegar desesperado, foi alertado de que deveria manter distância se não quisesse ser preso também. Enquanto isso, Henry, o príncipe e Daya, que haviam observado toda a confusão, conseguiram finalmente conversar e se entender. "Céus, o evento ainda nem começou", comentou a princesa Catherine, voltando-se para sua assistente. "Você avisou o imperador sobre o ocorrido?" Henry, por sua vez, observava Edith em silêncio. Após algum tempo, perguntou, hesitante: "Se eu decidisse voltar para Med com ele, estaria tudo bem?" A heroína, compreensiva, respondeu com um sorriso gentil que sim. Afinal, ele teria finalmente a chance de reencontrar sua verdadeira família, e isso era algo bom. A resposta deixou o príncipe visivelmente comovido. Seus olhos brilhavam de emoção, e ele mal conseguia esconder a alegria. Curiosamente, ao ouvir sobre a possibilidade de Henry retornar a seu país, Killian lançou um olhar sério e enigmático para a princesa. Ela, notando o gesto, desviou os olhos, tentando se concentrar no que acontecia. O príncipe, por outro lado, choroso e sensível, chamava Henry de irmão mais velho com um olhar digno de um gatinho implorando por atenção. Henry, impaciente, apenas respondeu: "Fique longe de mim. Ainda tenho muitas perguntas." Catherine, ouvindo parte da conversa e parecendo entender o olhar de Killian, acabou perdendo o foco por um momento. Foi chamada de volta à realidade pela assistente, que lhe perguntou algo. Catherine balançou a cabeça, recobrando-se. "Ah, sim. Os preparativos foram concluídos? A cerimônia pode começar?" A assistente assentiu, e então a solenidade teve início. Tudo correu conforme o planejado. "Edith Ludwig, como residente deste império, você jura lealdade a ele para sempre?" questionou a princesa. "Juro", respondeu Edith com firmeza. "Então, levante-se. Eu, princesa Catherine Ibéria, reconheço seus esforços. Por isso, concedo a proteção do meu nome a você", declarou ela solenemente. A declaração causou espanto em muitos nobres. Alguns demonstraram insatisfação, outros apenas surpresa, nem todos de forma negativa. Havia também aqueles que simplesmente demonstravam preocupação. Henry se manteve impassível, enquanto o príncipe de Amed parecia maravilhado com a cena. "A partir de agora, você não deve mais ajoelhar-se diante de ninguém neste império além da família imperial", decretou Catherine. "Ordeno que continue auxiliando a família imperial no futuro, junto ao Duque Ludwig e Killian Ludwig. Espero grandes feitos de você, Edith." "Claro", respondeu a heroína, com um rosto corado. Mais tarde, já no interior da carruagem a caminho de casa, Edith permanecia pensativa. Killian, notando sua expressão distante, perguntou se algo a preocupava. Ela confessou que sim, algo a incomodava. "O que acontecerá com Layla?" indagou. "Afinal, ela não cometeu um crime grave, então não será punida severamente, certo?"
Killian respondeu que provavelmente não. Para manter um bom relacionamento com os nobres, as consequências seriam minimizadas. No entanto, ele reconheceu que dificilmente Layla voltaria a ter uma vida social normal. Sua reputação, já abalada, agora estava completamente arruinada, e, num meio tão fingido quanto o dos nobres, um erro como aquele se tornava uma oportunidade para que outros se aproveitassem da queda dela. Edith comentou que, na obra original, Layla jamais tinha ido tão longe. Tampouco o príncipe de Amed e Henry haviam sido relacionados dessa forma. Muitas coisas estavam acontecendo em um ritmo muito mais acelerado do que ela esperava. Claro, era bom que tudo estivesse tomando rumos positivos, mas ao lembrar do caos desencadeado por Layla, não conseguia deixar de se preocupar. Desde que vim parar neste mundo, qualquer coisa que não aconteceu na obra original pode se tornar possível, pensava. Edith tentou dizer algo, mas foi interrompida por Killian. Ele a chamou suavemente de volta à realidade, afastando as suposições caóticas que a atormentavam. Com delicadeza, acariciou sua bochecha com as mãos grandes e quentes. Não se culpe, pediu ele com firmeza. Você deu a mim e a todos os outros a liberdade de fazermos nossas próprias escolhas. O que acontece depois disso não é sua responsabilidade. Killian continuou, dizendo que, se alguém havia usado essa liberdade para fazer uma escolha ruim, então os resultados seriam responsabilidade unicamente dessa pessoa. Enquanto isso, no escritório do Duque Axel Ludwig, uma informação surpreendente acabava de chegar pelas mãos de Lina. Deserção. Repetiu ele, chocado. Cortando para a base do exército Ludwig, na fronteira ocidental do Império, os cavaleiros jantavam em clima tranquilo. O comandante responsável por vigiar Cliff observava de longe. O rapaz comia sozinho, num canto afastado. Já nem se lembrava ao certo há quantos dias Cliff estava ali, se esforçando em silêncio para obter bons resultados. Enquanto refletia, foi interrompido por alguém que anunciou a chegada dos suprimentos vindos da capital, junto com uma carta enviada pelo próprio Duque. Cliff, por sua vez, observava tudo de longe. Quando percebeu que ninguém estava mais prestando atenção em si, jogou sua comida fora discretamente. Pouco depois, uma garoa começou a cair. Debaixo da chuva fina e constante, Cliff caminhou sozinho rumo à floresta. Em determinado momento, simplesmente parou, imóvel, permitindo que a água escorresse livremente por seu corpo. Seu pensamento estava completamente tomado por uma única pessoa, Lizzie. Sua adorável deusa da primavera. Seu único desejo egoísta. Seu único amor. Ele se recordava intensamente de todas as faces dela, entre a imagem doce e o verdadeiro eu por trás da máscara. Mesmo com todas as máscaras prestes a cair, ele acreditava que havia conquistado sua confiança e seu amor. Eu consegui tudo isso, ó pensava. Mas, no fim, mesmo quando eu estava preparado para concluir meus planos, você foi arrancada dos meus braços. Sumiu, sem deixar rastros. Naquele instante, a lembrança da verdadeira Liz invadiu sua mente. Aquelas palavras ainda ecoavam dentro dele. Sinto muito, Cliff. A Liz que você conhece nunca mais poderá voltar a este mundo. A dor que sentiu foi tão aguda que ele mal conseguia acreditar. Ou aceitar. Lizzie. Eu realmente nunca mais vou poder te ver? Ele se lembrava da promessa dela, que, mesmo diante de qualquer perigo, estariam juntos, e ela o protegeria. Cliff estava prestes a gritar, talvez que iria procurá-la, talvez que faria qualquer coisa para encontrá-la. Mas, subitamente, uma luz vermelha intensa tomou conta de todo o ambiente, interrompendo seu grito e arrancando daquele mar de dor. Uma notificação se abriu à sua frente, a liberação deste mundo foi alcançada. A partida dos personagens é agora possível. Uma janela de configuração flutuava diante de seus olhos. Cliff continuava murmurando palavras desconexas. Tudo o que queria era encontrar Lizzie, e estava disposto a ir até o inferno se fosse preciso para trazê-la de volta. Eu nunca mais vou te abandonar, prometeu, caminhando na direção do portal que havia se aberto. Na mansão Ludwig, Axel fitava a janela com o olhar perdido quando ouviu batidas à porta. Logo em seguida, a voz de Killian o chamou. Pai, o senhor me chamou?
Axel não hesitou. Foi direto ao ponto. Tenho certeza de que você já ouviu as notícias. Killian assentiu, confirmando que sim, soubera do desaparecimento de seu irmão na base militar da fronteira oeste. Após um silêncio pesado, Axel confessou, com semblante abatido, que talvez tivesse cometido erros na criação dos filhos. Visivelmente fragilizado, pediu desculpas ao caçula. Apontando para os documentos sobre a mesa, declarou: quero deixar a posição de duque para você. Naquela mesma noite, Linan já havia alertado Killian sobre a deserção de Cliff, explicando que a situação era extremamente delicada. Por ora, ele havia sido declarado apenas como desaparecido. Não havia testemunhas nem sinais de luta, o que indicava que Cliff partirá por vontade própria. No acampamento, um dos cavaleiros aproximou-se do comandante e perguntou se deveriam formar um grupo de busca para procurar Cliff. O comandante, ponderando a situação, decidiu que, por enquanto, apenas uma pequena patrulha vasculharia os arredores. Além disso, ele ordenou que uma carta fosse enviada ao duque, relatando o ocorrido. Enquanto isso, Edith chegou a uma conclusão perturbadora: Cliff poderia ter ido atrás de Lizzie. Ela ponderava que os personagens principais tinham sido os mais impactados pela influência da obra original. Quando as condições de exceção foram atingidas, todos deveriam ter mudado junto com aquele mundo. De fato, mudanças significativas haviam ocorrido. O Duque, a Duquesa e até mesmo Catherine estavam bem distantes da trama central da história original. Até Layla e Damian passaram a encarar Edith como uma ameaça, algo totalmente fora do roteiro. Killian, por sua vez, fora além do papel que a obra lhe destinara. Começara a pensar por conta própria, desconfiando de Lizzie muito antes de Edith lhe contar qualquer coisa, algo que, à época, ela não compreendeu devido à falha de comunicação entre eles. No fim, parecia que o mesmo não se aplicava a Cliff. A Lizzie original havia sido possuída pela autora, e considerando esse fato, somado à obsessão de Cliff por ela, sua vontade constante de estar ao seu lado, talvez isso significasse que ele não tinha mais um lugar naquele mundo. Afinal, sua razão de existir sempre fora Lizzie, a protagonista da obra original. Logo, Killian pediu a Lina que investigasse para qual mosteiro sua mãe havia enviado Lizzie. Edith, por sua vez, admitiu que não tinha certeza de sua teoria, mas, por precaução, achava melhor começarem a agir por conta própria. Lina concordou com a sugestão e avisou que verificaria as informações. Também informou Killian de que seu pai o havia chamado com urgência ao escritório. Desde o início, Cliff sempre fora o sucessor natural, e Killian, embora fosse incluído nas aulas, o era apenas por protocolo. Como Cliff aprendia com facilidade e raramente tinha dúvidas, Killian sentia-se forçado a estudar sozinho para acompanhá-lo. Mesmo assim, seu irmão estava sempre à frente. Ele reconhecia, com franqueza, que fora tolo ao pensar que poderia superá-lo. Ainda assim, por que seu pai insistia em fazê-lo acreditar que ele tinha alguma chance? Seria apenas para que não desistisse de seu próprio caminho? Essa dúvida o acompanhará durante muito tempo. Talvez esse fosse o motivo pelo qual seu progresso fora prejudicado. Não pode ser isso, ponderava Killian. Eu estava apenas muito focado em trabalhar duro, esperando ser reconhecido. Isso fizera aproveitar menos o processo, embora aquele momento, ser reconhecido pelo pai, fosse um dos mais aguardados de toda a sua vida. Ele se lembrou da conversa que tiveram no acampamento, quando dissera ao pai que já havia desistido da posição de duque fazia muito tempo. Axel então lhe perguntou: por que você acha que estudou junto ao seu irmão como sucessor? Killian permaneceu em silêncio. Mesmo que Cliff fosse brilhante em tudo, você também era extremamente talentoso, afirmou o duque. Não vou negar que vi falhas em você. Mas, comparadas ao resto, pareciam ilusões. As palavras do pai o atingiram profundamente. No entanto, Killian chegou à conclusão de que havia despertado daquele antigo sonho. E então rebateu, direto. Então, com isso, está dizendo que meu irmão não importa? Axel ficou visivelmente chocado com a frieza da resposta e quis saber se o filho estava recusando sua oferta. Killian então explicou: depois que tudo estivesse resolvido, pretendia ir para Risen com Edith.
Eles haviam revisado todos os documentos referentes ao território e estavam ansiosos para desenvolver aquela terra juntos. E agora, do nada, o senhor quer que eu herde o ducado? Ele foi firme ao afirmar que nem ele nem Edith tinham ambições quanto àquela posição. Eu conheço muito bem a reputação dela aqui, declarou. Mas, apesar de tudo que dizem, Edith é a mulher mais humilde e gentil que já conheci. E com toda a hostilidade que sofre nesta capital, tenho certeza de que estaria muito mais feliz vivendo uma vida pacífica em Risen. Não interrompa, disse Axel, firme, fitando o filho. Você realmente acha que sua mãe e eu assumimos o ducado porque éramos felizes e valorizados pela sociedade nobre? Ele sabia bem o que Kilian poderia estar pensando, que ele e a esposa compartilhavam a mesma ambição. Mas aquilo estava longe da verdade. Nós não estávamos envolvidos em política por escolha, continuou Axel. Apenas tentávamos atender às expectativas de nossas famílias, que sempre nos consideraram indignos. Mas, graças à insistência da sua mãe, decidimos fazer o que era certo. Nosso único sonho era vivermos sozinhos, em nosso amor, levando uma vida simples. Axel então falou sobre o início do casamento. Naquela época, ele não era duque ainda, mas responsável por uma propriedade de importância estratégica na fronteira do Império. Nem chegaram a aproveitar plenamente os primeiros momentos como recém-casados, pois ele era constantemente convocado para lidar com disputas nas regiões fronteiriças. Não importava o quanto eu me dedicasse ao Império, contou, os nobres da capital ainda me olhavam com desprezo. Sua esposa, que vinha de uma família de marqueses abastados, também sofria. Era constantemente alvo de olhares invejosos e hostis das nobres mais velhas, que tentavam reprimi-la a qualquer custo. Para não ser vista como uma nora mimada e aproveitadora, mesmo sua forma de vestir era cuidadosamente planejada, de modo a respeitar a condição deles. Ela mantinha uma amizade antiga com Sua Majestade, a Imperatriz, e frequentemente levava e trazia os filhos da capital, tentando manter uma posição neutra e pacífica. Axel, enquanto falava, se recordou de um episódio específico. Em um dia aparentemente comum, seus filhos retornaram do Palácio Imperial 2 horas mais cedo que o previsto. Ao notar a ausência de sua esposa, estranhou. Mais tarde, ao ir até o quarto do casal, encontrou Kilian aos prantos, inconsolável, no colo da mãe. Não chore, Kilian. Não é como você está pensando. Essas pessoas não sabem de nada, ela dizia, tentando acalmá-lo, enquanto o menino soluçava, repetindo que Shane havia dito, na frente de todos, que a família deles não possuía méritos reais e que eram apenas parasitas sustentados pelos impostos na fronteira. Ao ouvir o filho chorar de vergonha por tamanha humilhação, o sangue de Axel ferveu. Foi aquele dia, talvez mais do que qualquer outro, que acendeu nele a determinação feroz que o levaria a se tornar o duque. Ele deixou claro a Kilian que não queria forçá-lo a assumir o ducado, nem pressioná-lo, mas que ele precisava ter consciência do peso de sua escolha. E foi naquele momento que Kilian entendeu, finalmente, o que Edith vinha tentando lhe mostrar há tanto tempo. Aquele mundo havia sido moldado com base em uma história criada por alguém. A autora da obra tinha certa influência sobre o rumo dos acontecimentos, uma influência que ele, agora, percebia como aquela voz que costumava ouvir, difamando Edith, tentando convencê-lo de que Lizzie era encantadora como um buquê de violetas, resplandecente mesmo em plena escuridão. Provavelmente ele havia sido o único a perceber aquela presença. Mas era evidente que todos ao redor haviam sido manipulados, levados a agir de acordo com a narrativa original. Aquilo explicava tanta coisa, inclusive a hostilidade generalizada contra Edith. Talvez, como ela própria dissera, o preconceito e as agressões não tivessem sido intencionais. Ainda assim, ele não conseguia perdoar com a mesma facilidade que ela. Ao contrário da esposa, que aceitara as desculpas de seus pais sem hesitação, Kilian sentia que aquilo não bastava. E agora, surgia a dúvida mais amarga de todas: se aquela voz nunca tivesse existido, se não tivesse manipulado tudo, ele teria recebido amor, como seu irmão recebeu. Axel, alheio ao turbilhão de pensamentos do filho, prosseguiu. Eu sei que Serdra não é uma posição divertida nem fácil de cumprir. Não se trata de dar ordens, mas de proteger o Império com a própria vida.
Ele reconheceu que Cliff possuía as habilidades e a facilidade necessárias para a função, mas também carregava, sozinho, o peso do nome da família, das responsabilidades políticas e do comando da guerra. Era um fardo constante e pesado. Você, Killian, disse ele, com seriedade, teve a bênção de viver uma vida mais simples. E eu esperava que aproveitasse essa vida, sob a proteção do seu irmão. Na época, parecia a melhor maneira de vocês dois serem felizes. Contudo, ao refletir melhor, Killian percebeu que, no fundo, já sabia há muito tempo que as coisas não aconteciam daquela forma por causa de Lizzie. Era como se, inconscientemente, já tivesse notado isso, e ainda assim, nunca havia tido coragem de encarar a verdade. Comentou com o pai que nem mesmo entendia por que não tinha percebido aquilo antes, especialmente considerando que até a duquesa havia dito algo semelhante. Diante de tudo, Axel concluiu que seu maior fracasso como líder era ter mantido aquela confusão por tanto tempo, e que, talvez, sua melhor decisão agora fosse deixar o ducado nas mãos de Killian e se aposentar. Tocado pelas palavras do pai, Killian finalmente compreendia a posição em que ele estivera todo aquele tempo, e os motivos por trás de suas escolhas. Concordou com a proposta, mas havia, em seu olhar, um brilho diferente. Aquela conversa tinha sido muito mais que esclarecedora, havia sido um divisor de águas. As palavras honestas do pai o fizeram até corar. Mas o senhor também deve estar ciente, disse ele, hesitante, de que eu não sou bom o suficiente para sustentar essa posição. Axel, prontamente, negou tal ideia. Interrompeu o filho, dizendo que ele valia muito mais do que qualquer erro cometido ou qualquer hesitação sentida. Killian, no entanto, prosseguiu. Por causa disso, vou precisar de muita ajuda. Com essa declaração, aceitou oficialmente o cargo que lhe era oferecido. Ao refletir, percebeu que, desde o início, aquilo tudo nunca foi sobre quem seu pai amava mais. Tudo o que ele havia feito fora com o intuito de proteger a família da destruição e da vergonha. Diante disso, Killian começou a se questionar se ele e o pai não eram mais parecidos do que imaginava. Edith, agora eu finalmente entendo um pouco melhor os seus sentimentos, pensou ele, agradecendo silenciosamente a esposa. De agora em diante, pai, por favor, me ensine tudo o que ainda preciso saber para exercer o cargo, pediu, com firmeza. Axel, claramente emocionado, assentiu com um sorriso discreto. Em outro dia, nossa heroína, Edith, corria desesperadamente em busca de Lizzie. Após muitas buscas, descobriu que a jovem havia sido levada para um mosteiro distante, o que a surpreendeu. Lennon revelou que, na verdade, a duquesa era uma pessoa bastante assustadora quando ficava com raiva, algo que Edith nunca teria imaginado. Ela se perguntava o que deveria fazer, especialmente após o misterioso desaparecimento de Cliff. Havia uma possibilidade real de que ele tivesse sumido por causa de Lizzie. Sua preocupação era que, se o rapaz desesperado encontrasse a verdadeira Lizzie no mosteiro, a situação poderia se agravar. No entanto, depois de pensar um pouco mais, Edith ponderou-se, por outro lado, aquilo não seria algo bom, afinal, eles eram namorados, não eram? A confusão em sua mente era tamanha que ela já não sabia o que pensar, nem a que conclusão chegar. Tudo parecia embaralhado. No fim, decidiu seguir até o mosteiro com Lizzie, dada a urgência. Killian não pôde acompanhá-las, pois já estava mergulhado nos preparativos para se tornar o sucessor oficial do ducado. Antes de partirem, porém, ele prometeu que logo se encontraria com elas assim que encerrasse suas obrigações. Graças a isso, Edith conseguiu partir em viagem tranquila com Anna, ou pelo menos era isso que esperava. A dura realidade, porém, foi que nossa heroína passou o trajeto inteiro enjoada. Quando Anna perguntou se ela estava bem, Edith respondeu que sim, e atribuiu o mal-estar à ansiedade provocada pela nomeação de Killian como o futuro duque. Afinal, ela também estava prestes a se tornar uma futura duquesa, e aquilo gerava certa pressão. Foi Lina quem interrompeu os devaneios, avisando que haviam chegado ao destino. A partir daquele ponto, teriam que seguir a pé. Maicon, atento, notou o enjoo da protagonista e se ofereceu para carregá-la nas costas, afirmando que havia prometido ao seu senhor que cuidaria dela a qualquer custo. Edith, no entanto,
tranquilizou o rapaz, dizendo que ele podia esquecer aquela ideia, ela estava bem. Enquanto a protagonista se afastava, Ana, observando de longe, informou discretamente ao cavalheiro que a acompanhava que precisaria ir ao ginecologista mais próximo, e por isso teria que se ausentar naquele momento. Pediu, também, que ele não contasse nada a ninguém. Somente muito tempo depois a verdadeira causa daquele enjoo seria revelada. Chegando ao mosteiro, Lon foi conversar com a Madre Superior em busca de informações, enquanto Edith entrou no templo. Lá, avistou ao longe uma silhueta familiar, ajoelhada em oração. Ela sentia certa apreensão ao pensar em encontrar Lizzie. A única imagem que vinha à sua mente, ao pensar na loira, era a da autora original. Temia se assustar ao ver o rosto dela. Mas quando enfim ficou frente a frente com a verdadeira Lizzie, percebeu, com clareza, que aquele medo era completamente infundado e, de fato, absolutamente desnecessário. Minha nossa, eu sabia que você viria, disse Lizzie, com uma voz doce e suave, acompanhada de um sorriso leve e acolhedor. A loira preparou um chá para Edith, e logo o aroma suave de violetas se espalhou pelo ambiente, tornando o espaço mais calmo e reconfortante. A escolta da protagonista, por outro lado, permaneceu em outro cômodo, observando atentamente cada gesto das duas mulheres, visivelmente apreensivo com o comportamento de Lizzie. Sentadas à mesa, as duas começaram a conversar. Lizzie, com expressão tranquila, comentou que provavelmente Edith já tinha ouvido algumas coisas sobre ela, especialmente por meio da própria Edith. Suponho que esteja curiosa para conhecer a minha história, estou certa? Questionou, com um olhar direto. A partir dali, Lizzie começou a narrar seu passado. Disse que, há muito tempo, um período que já nem recordava com clareza, havia nascido naquele mundo como Lizzie Sinclair. Assim como na obra original, ela era descrita como brilhante, pura e bela, comparável a uma deusa da primavera. Era filha legítima do Barão Sinclair, mas teve uma infância difícil, marcada pela perseguição da própria família, em razão das circunstâncias de seu nascimento. Contou que, certa vez, acabou chamando a atenção do Duque e da Duquesa de Ludwig, e desde então passou a viver com eles como uma dama da casa nobre. Lá, era amada por todos à sua volta. Tudo parecia tranquilo até que, num dia aparentemente comum, algo diferente aconteceu. Naquele dia, Lizzie conheceu uma mulher que mudaria tudo, Edith, a filha do Conde Rigelhoff. Nesse ponto do relato, Cliff, que ouvirá parte da conversa, interrompeu para perguntar se estava tudo bem. Lizzie desviou o olhar e respondeu que não era nada. Retomando a história, ela contou sobre o episódio do casamento. Lembrava-se nitidamente da empregada que lhe entregou um vestido branco, dizendo que Killian havia solicitado que ela o usasse na cerimônia. Achou estranho, afinal, era um vestido branco, mas a empregada explicou que Lizzie era considerada parte da família, e que, como se tornaria cunhada da noiva, talvez Killian quisesse que ambas usassem trajes combinando. Argumentou que tal prática era uma tradição comum entre famílias nobres. Tem certeza? Lizzie perguntara na ocasião. A empregada confirmou, afirmando que elas logo iniciariam uma convivência como verdadeiras irmãs. Entendo, obrigada por me avisar. Na verdade, nunca estudei muito sobre as tradições e etiqueta da nobreza, respondeu Lizzie, com um brilho esperançoso nos olhos. De algum modo, aquela ideia lhe parecia bonita. Contudo, sua esperança durou pouco. A realidade desabou assim que Edith a viu na cerimônia. Como você ousa usar um vestido branco no casamento de outra pessoa? Gritou Edith, furiosa. Lizzie tentou se explicar, mas a ruiva apenas continuava a gritar, exigindo que ela desaparecesse dali. A humilhação foi devastadora. Abalada, Lizzie correu até Killian, questionando por que ele havia pedido à empregada que entregasse aquele vestido a ela. Você ao menos pensou em como Edith se sentiria no primeiro dia de casada? Questionou, decepcionada. Mas Killian, em tom sarcástico, rebateu. Chateada? Ela devia estar chateada com aquele vestido horrível. Não foi ela mesma quem escolheu? Não acha que era muito chamativo, extravagante, de extremo mau gosto? Lizzie ficou paralisada, chocada com as palavras dele.
Como ele podia dizer algo tão cruel sobre a própria esposa? Como podia demonstrar tamanha frieza? Que Liam, sem dar espaço para mais questionamentos, devolveu. Crueldade é o que você está fazendo comigo agora. Você, mais do que ninguém, sabe o que estou sentindo. Naquele instante, Lizzie percebeu que havia algo muito errado em tudo aquilo. Mesmo assim, tentou melhorar a relação entre todos. Lembrou-se do episódio do colar, quando escolheu uma joia simples para presentear Edith. Pensava que o gesto seria visto como uma delicadeza, mas o resultado foi o oposto. Edith interpretou aquilo como uma provocação. Você tem um péssimo gosto para joias, dissera a ruiva, ríspida. Por isso sempre precisa que alguém escolha por você. Ou talvez você esteja fazendo isso só para me envergonhar. Mais uma vez, Lizzie tentou se justificar, mas foi que Liam quem tomou seu partido, defendendo-a diante da situação. Cliff também a apoiou, dizendo que compraria todas as joias do joalheiro, com exceção da peça de rubi que Lizzie havia escolhido para Edith. No fim das contas, o maior problema não eram os inimigos externos, mas os próprios membros da família Ludwig. Eram pessoas gentis, que haviam resgatado Lizzie e lhe oferecido um lar, mas tornavam-se frios e implacáveis quando se tratava de Edith. Depois disso, veio o episódio do documento com informações falsas que acabou vazando para o conde. Liz entrou em pânico, dizendo não ter certeza sobre o conteúdo e temendo que aquilo pudesse prejudicar Edith. Procurou a duquesa, demonstrando sua preocupação. A mulher, no entanto, pediu que ela não se preocupasse. Disse que o depoimento de Liz havia sido crucial para resolver aquele problema, e que estavam profundamente gratos a ela. A duquesa garantiu que, a partir daquele momento, não haveria mais vazamentos de documentos confidenciais do duque. Consequentemente, após ser acusada, Edith foi confinada em seu quarto e perdeu sua liberdade. Numa certa noite, Lizzie criou coragem e foi até a porta do quarto da ruiva. Bateu suavemente, perguntando se poderiam conversar por um instante. Mas do outro lado da porta, ouviu a voz fria e ríspida de Edith. Conversar? Não tenho nada para conversar com você. Se está esperando um pedido de desculpas meu, então espere sentada. Lizzie respondeu, aflita, que não era aquilo que queria. Só desejava conversar, apenas por um momento. O quão tola você pode ser? Como sabe que eu não vou tentar te machucar? Você veio aqui sozinha, por quê? Depois de tudo que Sofia e eu fizemos com você, sim, você deve ter sofrido muito por coisas como aquela linha e agulha envenenadas que demos a você. Então por que veio aqui tentar falar com alguém que tentou te matar? Foi então que Lizzie resolveu confessar a verdade, num tom calmo e sincero. Sabe, Edith, mesmo antes de vir para esta família, eu já queria te conhecer. A revelação pegou Edith de surpresa, deixando-a sem palavras por alguns segundos. A narrativa então recuava no tempo, revelando uma parte do passado de Lizzie. Na época em que ainda vivia com os Sinclair, era constantemente vítima dos abusos dos irmãos. Layla, após quebrar um vaso de flores, obrigou Lizzie a ajoelhar-se no chão, humilhada, dizendo que era aquilo que ela merecia por ser tão atrevida, e ordenando que limpasse tudo sozinha durante a noite. Pouco depois, Damian apareceu e, ao ver a cena, perguntou com sarcasmo se Layla havia se aborrecido de novo com a irmãzinha pequena e adorável. Enquanto Lizzie recolhia os cacos, acabou se cortando. Levou o dedo à boca para estancar o sangue, mas foi interrompida por Damian. Ei, garota inútil! Vi algo interessante hoje no banquete. Vi uma filha legítima sendo colocada em seu devido lugar, na frente de todos, pela própria família. Era aquela flor venenosa. Edith Rigelhoff, conhece? Damian recordava-se claramente de ter visto o pai da ruiva esbofeteá-la em público, chamando-a de lixo idiota, enquanto ela implorava pelo perdão e prometia não repetir o erro. Ameaçava-a dizendo que, caso não conseguisse informações sobre o comércio de armas do Conde Aberton, ficaria sem comida por uma semana. Para Lizzie, aquilo foi um choque. A mulher altiva e elegante da alta sociedade, tão parecida com uma flor, era, na verdade, alguém ferida como ela. A descoberta foi um divisor de águas. Desde então, Lizzie passou a pensar constantemente em Edith.
Desejava ser tão bonita e confiante quanto ela. Imaginava que, se um dia pudessem se conhecer, talvez fossem capazes de cuidar uma da outra, de curar suas feridas e, quem sabe, se tornarem verdadeiras amigas. Ao ouvir aquelas palavras, Edith ficou perplexa. Num primeiro momento, permaneceu em silêncio. Depois, um sorriso incrédulo e sarcástico surgiu em seus lábios. Curar as feridas uma da outra? Eu, sua amiga? Como você é tola e inocente, Lizzie. Sabe de uma coisa? Durante toda a minha vida, só aprendi a odiar. É por isso que não consigo receber amor, e muito menos oferecê-lo a alguém. A conversa chegou ao fim de maneira amarga. Pouco tempo depois, ocorreu o episódio da invasão à mansão. Lizzie foi sequestrada por Shane. Mesmo diante do perigo, gritou e implorou por ajuda até o último segundo, esperando que Edith a salvasse. Mas no fundo, tudo já estava quebrado demais. No final, Lizzie não tinha mais forças. E muito menos, poder algum. Tudo que antes iluminava a vida de Lizzie agora parecia ter se voltado contra ela para destruir e devorar Edith. Certa noite, sozinha em seu quarto e tomada pelo desespero, Lizzie começou a rezar. Suas preces não eram simples pedidos, eram súplicas fervorosas a qualquer divindade que pudesse existir naquele mundo. Rogava que levassem o que quisessem dela, faria qualquer sacrifício, desde que Edith fosse salva. Foi nesse momento que, pela primeira vez, a janela de configurações do sistema se abriu para ela. O sistema era claro: certos tipos de desenvolvimento só seriam possíveis quando aquele mundo alcançasse a liberação da intervenção da autora original. Libertação, da autora? Sussurrou Lizzie, surpresa. Então perguntou ao sistema quem era essa autora. Foi quando surgiu uma nova opção, a de permitir a possessão de corpos. No presente, Lizzie contava que havia descoberto que aquele mundo era, na verdade, apenas uma história fictícia criada por outra pessoa. Desde então, usará o próprio corpo como meio para trazer a autora àquele mundo, acreditando que, assim, poderia mudar o destino de todos. Em um espaço à parte do sistema, a Edith original observava a conversa entre as garotas com crescente irritação. Então é por isso que eu tenho que passar por tanta coisa? Murmurou, amargando o peso das revelações. Lizzie, por sua vez, explicava que, quando a autora visse o quanto os personagens estavam sofrendo, talvez se sensibilizasse e decidisse mudar aquele mundo para melhor. Mas as coisas não ocorreram como ela esperava. A autora não era misericordiosa. Além disso, não havia como Lizzie se comunicar com ela diretamente. O sistema sempre exibia a mesma mensagem: o desenvolvimento da história daquele mundo continuaria sob a autoridade da autora até que houvesse a liberação completa. Foi assim que tudo começou. E na nova versão da história, Edith acabou sofrendo ainda mais. Implorava a autora para que cessasse as atrocidades, mas era ignorada. Lizzie, por sua vez, mergulhou numa espiral de culpa. Desesperada, teve uma nova ideia. Perguntou ao sistema se havia alguma forma de entrar no corpo de Edith, pedindo que sua alma fosse retirada e a de outra fosse colocada no lugar. O sistema respondeu que isso não era possível, a não ser que uma alma externa possuísse o corpo da Edith original, da mesma forma como a alma da autora havia possuído o corpo de Lizzie. E foi assim que a primeira Edith acabou sendo trazida para aquele mundo, enquanto a verdadeira Edith era enviada para o plano onde Lizzie antes estava. A Edith original, observando tudo de outro lugar, refletia que fora difícil acreditar em tudo aquilo no começo. Mesmo depois de compreender a verdade sobre o mundo fictício, as decisões de Lizzie pareciam cada vez mais imprevisíveis. Infelizmente, não parecia haver uma maneira eficaz de salvar os outros. Diversas almas inocentes foram invocadas para tentar mudar a mente da autora que possuía Lizzie, todas em vão. Uma a uma, caíam como peças de xadrez. Lizzie, porém, não desistia. Insistia que faria o melhor possível para mudar aquela situação. Se continuassem tentando, Edith não precisaria se preocupar. Elas só precisavam continuar procurando outras almas. Em algum lugar, certamente havia alguém capaz de derrubar a barreira daquele mundo. Mas as tragédias continuavam se repetindo. A partida dos personagens só seria possível com a libertação total do mundo.
Tentaram sair por outros meios, mas o sistema sempre acusava erro. Não, isso é impossível, dizia Lizzie, entrando em pânico e quase perdendo a sanidade diante da situação. 9, 10, 11, 12 almas foram perdidas. E, até aquele momento, nada havia mudado. Mesmo assim, Lizzie não podia desistir. Mas, em contrapartida, também estava perdendo o controle. Afundava em desespero. Já havia caído num poço sem fundo, e, quando deram por si, haviam acumulado inúmeras almas que sofreram em vão, sem sequer alcançar a segunda condição de exceção. Ao ver Lizzie em prantos, dominada pela culpa e impotência, Edith murmurou com pesar: "Pobre Lizzie, por tentar me salvar, você deve estar profundamente arrependida de tudo isso." Mas foi imediatamente interrompida por Lizzie, que negou com firmeza: "Não. Tudo pode estar quebrado agora, mas ainda assim, eu não me arrependo de absolutamente nada." Ela se aproximou e falou com a voz embargada: "Você se lembra do colar de rubis que escolhi para você? Aquela joia pequena, que você achava simples demais. Você disse que, ao contrário de mim, preferia pedras grandes e coloridas. E embora eu soubesse que você entendia mais de beleza do que eu, não pude deixar de pensar que aquele tipo de joia parecia muito pesada no seu pescoço." Fez uma pausa, e completou: "Foi por isso que quis te dar algo pequeno, leve, algo que não parecesse estar te sufocando. Edith, eu quero que você consiga sair deste lugar. Eu te amo. E quero te ajudar a aprender a ser amada." Retornando de seus pensamentos, a Edith original ouviu Lizzie comentar, enquanto conversava com a heroína. Disse que acreditava que tinham tido muita sorte por terem conhecido Edith. E não era apenas pelo fato de ela ter sido capaz de libertar aquele mundo, mas também porque cuidava das pessoas com perdão e sabedoria. Lizzie confessava que, de uma maneira que nem ela própria compreendia, Edith fazia com que os outros descobrissem seu verdadeiro potencial. Para ela, não importava o status social de alguém, sempre demonstrava carinho e consideração por qualquer pessoa. E foi graças a isso que até mesmo Lizzie conseguiu aceitar sua vida no mosteiro com mais confiança. Preocupada, a protagonista tentou convencê-la. "Lizzie, você não quer voltar para casa comigo? Não é sua culpa. Você não deveria estar aqui." Mas Lizzie rebateu, com firmeza e doçura, que ainda tinha uma grande dívida a saldar naquele mundo, uma dívida por causa do crime que cometera contra aquelas almas que haviam se perdido. No fim das contas, o sofrimento causado por suas escolhas não desapareceria. "Eu já estou mais do que feliz, graças a você." "Obrigada, Edith", disse ela, radiante e sincera. Naquele momento, Edith não teve dúvidas. Lizzie era uma pessoa genuinamente gentil e justa. Era uma protagonista digna de qualquer história. Tão encantadora quanto um buquê de violetas, como uma deusa da primavera cheia de amor. Mesmo ali, na cozinha escura e desgastada do mosteiro, vestida com seu traje de freira, Lizzie parecia brilhar. Após a conversa, Edith se despediu e foi ao encontro de Anna. "Você se sente melhor?" perguntou a mulher, ao vê-la se aproximar. Edith respondeu que sim. Acreditava que aquele mal-estar que sentirá a caminho do mosteiro não havia sido nada grave. Anna, aliviada, sorriu e perguntou se ela havia conseguido conversar com Lizzie. Edith assentiu, e estava prestes a perguntar por Lina, quando a viu vindo em sua direção acompanhada de Killer. Foi então que seus olhos se fixaram nele. Killer acenava, lindo, fofo, com as bochechas coradas. Era carinhoso e gentil, como sempre. A imagem dele aqueceu seu coração de imediato. Sorrindo com doçura, tomada pela saudade, Edith correu até seu marido, que a esperava de braços abertos. Naquele instante, ela teve certeza. Aquilo realmente era o fim da história. Esperava, do fundo do coração, que todos pudessem continuar vivendo em paz, amando-se uns aos outros. Que, mesmo nos tempos tristes, e até nos momentos de alegria, cada um encontrasse sua própria felicidade. Afinal, agora estavam livres. As restrições compulsórias e opressoras da história original jamais voltariam a impor condições sobre suas vidas.